quase se tornou uma tradição. Toda vez que Fei saía para o campo de batalha, Ângela esperaria que seu amado Fei voltasse e preparasse água quente para ele tomar banho, para que ele pudesse lavar seu cansaço na água morna. Para Fei, ele era tão poderoso que não precisava reduzir sua fadiga ao banhar-se em água morna. Ele também tinha uma poção mágica como a poção do rejuvenescimento, que poderia fazê-lo recuperar sua vitalidade física a qualquer momento e manter um ótimo estado físico. Mas talvez fosse devido à ilusão de Fei, ele sempre se sentiu tão confortável e queria cantarolar toda vez que entrava na água morna que Ângela preparava para ele. Era um verdadeiro relaxamento da sua mente, cada poro do seu corpo se abriria. Era tão reconfortante como quando sua mãe cantou uma canção de ninar para ele quando ele era jovem. Ah, certo, Ângela, eu tenho um presente para você. Depois de tomar um banho quente, Fei mudou para um manto solto, o que o fez parecer mais bonito. Ele chegou à mesa de pedra e comeu um pouco do café da manhã que Ângela preparou. Então, de repente, ele pensou em algo e tirou um item de seu anel de armazenamento com um sorriso no rosto. Aquela coisa era o hobby peludo azul feito de pele de besta demônio raposa azul, pertencia ao líder da Blind Edge antes. Fei tirou um papel comum e uma garrafa de tinta que eram feitas da fábrica de papel de Chambord. Ele pensou por um momento e rapidamente formou um esboço do charmoso vestido de fadas de mangas largas que Kui Long usava em uma série de TV Paladino Chinês 3. Com suas habilidades de desenho, ele rapidamente e com precisão desenhou a forma geral deste vestido no papel. Uau! Que vestido único e bonito! Angela estava olhando para ele em voz baixa, e ela não conseguia segurar sua admiração por mais tempo, quando Fei terminou de desenhá-lo. Desde que você goste. Esse vestido era conhecido como vestido de fada de mangas largas, e havia um belo conto sobre ele. Fei aconchegou a beleza na frente dele e contou a ela sobre a linda história de amor entre um príncipe e uma princesa que eram de um espaço diferente. Depois, Fei pegou o hobby peludo que estava em suas mãos e usou a força para lavar o último vestígio do líder da Blind Edge que foi deixado sobre ele. Ele sorriu e disse: esta pele está brilhante e cristalina com uma estranha luz azul sobre ela. Foi arrancado de uma besta demônio raposa azul de nível 6. Não só pode imunizar você de qualquer magia elemental do gelo abaixo de 4 estrelas, mas também tem um efeito incomparável em manter o calor. Exceto fazer um verdadeiro vestido de fada de mangas largas para você. O rigoroso inverno da capital imperial está chegando. Se você não tiver um vestido como esse, não poderá suportar o frio severo, já que não tem nenhuma energia guerreira ou energia mágica. Angela era pequena com uma figura de ampulheta. Esse hobby peludo era mais do que suficiente para ser transformado em um vestido. O que? Vocês dois não sabem do que Paris e Sua Majestade estavam falando, mas estavam conversando o tempo todo ao longo do caminho. Dentro da tenda ao lado da tenda do rei, a pequena Loli Emma estava procurando por Drogba e Pierce para conversar. O foco principal da conversa era se a elegante garota demoníaca Paris tentou seduzir Alexander ou não durante sua missão na capital imperial. Apesar de suas conversas durante o dia, Emma teve uma impressão muito melhor de Paris e já resolveu seu ódio em relação a ela. A pequena Loli puxou o lado de sua melhor amiga, já que isso importava para Angela. Antes do grupo da missão partir, a pequena Loli já disse a Drogba e Pierce para vigiarem Sua Majestade o Rei em segredo. Ela ordenou que nunca deixassem Paris, que era uma ameaça em potencial para Angela, ter a chance de ficar com o rei. No entanto, quem teria pensado que durante a batalha desta noite, Pierce e Drogba estavam viciados em matar e esqueceram completamente a ordem da pequena Loli. Ao ver a pequena loira com um rosto indelicado, Drogba e Pierce estavam se sentindo um pouco desconfortáveis. Emma, não se preocupe. Sua Alteza Ângela é gentil e bondosa, ela é uma deusa descendo do céu, e ela é a mais preciosa pérola de Chambord. Não há como a Sua Majestade se apaixonar por aquela garota demoníaca. Certo, certo, certo. Você não viu, mas aquela garota demoníaca estava com um homem muito, muito bonito que estava carregando um cachorrinho. Aposto que ele é brinquedo dela. Não há como ela gostar de Sua Majestade também.
Os dois idiotas encontraram muitas desculpas para se distanciarem das responsabilidades. Eles tentaram de todas as maneiras possíveis persuadir Emma que ainda estava cética, e eles finalmente mandaram essa Lolly que eles estavam com medo ir embora. Pierce, mas porque eu sinto que a julgar pela expressão daquela menina, ela pode realmente gostar de Sua Majestade. Drogba voltou para a tenda enquanto coçava a cabeça e perguntava, pensativo. Não só a garota demoníaca, eu acho que a princesa mais velha Tanasha também teve uma boa impressão de Sua Majestade. Hehe, eles dizem que ela deu a Sua Majestade um toque em preto como um sinal de afeto quando ela foi embora. Pierce também era um idiota que gostava de fofocar. Isso não pode ser ajudado. Desde que Sua Majestade Alexander é jovem, bonito e tem um poder imbatível, todos ouviram o nome Punho do Céu Encoberto, do rei de Chambord, do outro lado da área do acampamento e Saint Petersburg. Hehe, com um homem assim, toda mulher gostaria de persegui-lo. Pierce disse como se ele fosse um sabe-tudo do amor. Era o momento mais sombrio antes do amanhecer. Massas de nuvens escuras nadavam das montanhas Moro e cobriam todas as estrelas no céu. A bonita mercenária, Helena, com poderosos equipamentos mágicos, sentou-se ao lado do rio em silêncio enquanto segurava os braços ao redor dos joelhos. O arco longo que nunca saiu da mão dela foi cuidadosamente colocado ao lado de suas pernas, e seu queixo liso e pálido descansava sobre os joelhos. O vento da noite balançava seus cabelos longos e vermelhos como fogo, e os lindos olhos cheios de espírito e determinação assassina durante a batalha haviam se tornado pacíficos. Ela estava olhando para a água corrente em silêncio. Ela era uma valquíria que descansava entre as batalhas e pensava na pessoa em seu coração. Com seu poder de quase 6 estrelas, ela não teria sentido frio mesmo se o tempo estivesse 100 ou 1000 vezes mais frio. Uma energia mágica surgiu dentro de um raio de 1 metro ao redor dela, e a luz azul pálida desapareceu e reapareceu, era lindo e sonhador sob o céu escuro. Mesmo que ela acabasse de voltar de uma batalha, ela não estava cansada. Mas se aquele homem pudesse estar ao lado dela para fornecer um ombro espesso para ela se apoiar. Quão bom seria isso! Mas não importava o que acontecesse, Helena sabia que ela só iria erguer seu arco e lutar por uma pessoa em sua vida. Esta foi uma noite sem dormir. Oh, Padre Balesi doou todo o tesouro para Alexandre. Na verdade ele deu todo o dinheiro, e gemas mágicas e ficou com as armaduras e armas. Capital Imperial, mansão da princesa mais velha. A princesa mais velha Tanasha usava apenas um vestido transparente que enfatizava sua figura magra, mas de formato de ampulheta. Tudo nela emanava uma vibração elegante e inteligente. Seus pés estavam tão pálidos quanto o jade, deitada em sua cama macia e perfumada. Depois de ouvir a linda garota de roupas roxas, o relatório de Ziene, suas sobrancelhas finas e compridas se entrelaçaram, e ela perguntou retoricamente com uma voz baixa, como se não conseguisse entender alguma coisa. Isso mesmo, Sua Alteza. Padre Balesi agiu como representante de Kaká, filho favorito de Deus, da Santa Igreja antes de partir, e convidou Alexander para outra reunião. Ziene cuidadosamente narrou o que aconteceu no salão subterrâneo na sede da Bland Edge. A Santa Igreja sempre se valorizou muito. Eles nunca prestam atenção aos outros, e esse filho favorito de Deus, Kaká, é uma pessoa importante da sede da igreja, como eles dizem. Quando ele visitou o continente desta vez, ele estava mantendo um perfil baixo e uma figura misteriosa. Quando ele chegou a São Petersburgo, ele se recusou a ver todos os visitantes, até mesmo o pai não pode encontrá-lo. Mas Kaká convidou Alexander. Por quê? Mesmo que o poder e o potencial de Alexander fossem chocantes, ele não estava no nível do filho favorito de Deus, que é altamente provável que seja o futuro sucessor da Santa Igreja. Talvez. Há algo mais que não sabemos. A princesa mais velha falou para si mesma. Suas sobrancelhas se cerraram ainda mais apertadas, e ela se inclinou sobre a cabeça quando teve dificuldade em formar seus pensamentos. Ela parecia tão fraca que todos gostariam de protegê-la. Alexander humilhou o quarto príncipe, mas Domingues não tentou impedi-lo.
Domingues também permitiu que Alexander o chamasse de Oca. Bem, acho que esse príncipe louco também pensa muito no rei de Chambord. Eu tenho que admitir, ele fez um trabalho muito melhor do que o irmão Arshavin esta noite. Mas eu não entendo isso. O irmão mais velho sempre se empenhou em atrair e recrutar heróis e homens de virtudes e talentos, porque ele sempre guarda rancor contra Alexander. Princesa mais velha ficou mais confusa no final. Mas ela rapidamente tomou sua decisão. Envie alguém amanhã e entregue todos os tesouros que recebemos da sede da Bland Edge para o acampamento de Chambord. Diga isso. Apenas diga que eu, Tanasha, quero dar de presente para as minhas queridas amigas Angela e a pequena Emma. Sim, Sua Alteza, Ziene assentiu. Ao ver isso, a princesa mais velha de repente riu e todo o salão se iluminou. Seus olhos azuis escuros emitiram uma luz encantadora quando ela perguntou: Ziene, se eu me lembrei corretamente, você foi uma das pessoas que conheceu o rei de Chambord antes, e acho que você sugeriu que eu deveria matá-lo. O que você pensa agora? Qual é a sua opinião sobre esse homem? Eu não vou poder matá-lo agora. Ziene abaixou a cabeça. Hahaha, se você pudesse matá-lo, você faria isso. O rei Chambord não deveria ser morto. Alguém que Ziene acha que não deveria ser morto. A princesa mais velha riu. No segundo dia, quando o amanhecer chegou, houve um tumulto repentino na área do acampamento. Era tão caótico que as galinhas voavam e os cães pulavam. Muitos soldados da capital imperial invadiram e começaram a busca mais rigorosa de todos os tempos. Muitos cavaleiros se apressavam entre os acampamentos de diferentes reinos afiliados em seus cavalos, e até mesmo pessoas dos 10 reinos afiliados de nível 1 eram obrigadas a permanecer em seus acampamentos. A área do acampamento estava cheia de patrulhas formadas por soldados, exceto por soldados da Patrulha Imperial, Legião de Sangue de Ferro, e 4 legiões de batalha. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros que permaneceram em silêncio desde a derrota dos 4 cavaleiros executivos pelo rei Chambord finalmente se juntaram à busca cada vez mais séria dos assassinos do Império Spartax. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 271. Um bando de pessoas sem cérebro. Havia um sorriso calmo no rosto de Fê porque a garota em seus braços parecia ter um grande poder de acalmar as almas das pessoas. Não importava em que tipo de batalha ou perigo Fê estivesse, sua ansiedade e fadiga desapareceriam instantaneamente quando ele visse esse rosto sereno e terno. Fê descansou a cabeça da menina suavemente em cima do travesseiro de veludo branco puro, tirou a manta roxa bordada e saiu da cama devagar. Por ser cansativo ficar acordada a noite toda para esperar por Fei, Angela, que era fraca, ainda estava dormindo e não notou os movimentos de Fei. Ela ainda estava em seus doces sonhos com seus lábios pressionados com um sorriso angelical e puro. Esta foi a primeira vez que a garota estava intimamente próxima daquele que ela amava. Mesmo que fosse um sonho, seu rosto puro e impecável ainda tinha um traço de vermelhidão. Vestindo um robe solto, Fei soltou o cabelo dele enquanto ele invocava um par de botas com forro de pele interior suave e quente. Ele descobriu a cortina que funcionava como porta e saiu. O sol já estava no céu. Uma rajada de vento agudo uivou ao amanhecer da noite passada, soprou a neve acumulada e causou o frio. Inesperadamente, a rajada de vento parou pela manhã por algum motivo. A luz do sol dourada brilhava no chão com calor. Fei caminhou lentamente entre o acampamento de Chambord, sorriu e cumprimentou os soldados que estavam ocupados treinando. Depois, ele vagou para o rio a oeste do acampamento, lavou o rosto com a água do rio congelado e se sentiu muito mais enérgico. As pessoas do Palácio Imperial dos Cavaleiros também se juntaram. Parece que a loucura está aqui. Ele pensou. Fei olhou para as ruas do lado de fora do acampamento, que estava cheio de montões de cavaleiros usando armadura negra, manto vermelho e cavalgando sobre os cavalos negros de batalha blindados.
Os assassinos do Império Spartak de fato trouxeram muitos problemas ao Império. No entanto, Fei sabia que a aparição desses assassinos era apenas um gatilho e já provocava muitos conflitos que vinham se acumulando. O fato de que uma pequena onda de assassinos desencadeou muitos eventos revelou muita informação. Pelo menos, Fei poderia afirmar que dentro dos 100 incidentes de assassinatos recentes, de 60 a 70% foram os rivais políticos que usaram assassinos como cobertura para atacar seus oponentes. Por exemplo, o assassino do segundo príncipe Domingues fora do palácio claramente não foi cometido pelos assassinos do Império Spartax. NT. Os assassinos que tentaram matar Paris e Fei impediu. E o assassino que a princesa mais velha encontrou também tinha muitas evidências que mostravam um terceiro que estava por trás do crime. O combate entre os dois príncipes já havia se tornado tão intenso, sem mencionar as forças dos nobres. No período atual, os nobres conhecidos que morreram assassinados eram mais de 100, e metade deles era por seus rivais políticos. A verdade se misturava com a falsidade, e a falsidade se misturava com a verdade. A mais óbvia foi a operação de eliminar a Bland Edge que Fei liderou. No entanto, ouvindo esses cavaleiros, as forças, que conheciam a verdade, transferiram todos os crimes para os assassinos do Império Spartax. Enquanto aqueles assassinos assustados, eles foram insultados por não fazer nada. NT, na última frase ele está falando dos assassinos da Bland Edge. Por causa da doença do Imperador Yasin, a atual capital imperial estava em crise. As duas forças enormes formadas pelos dois príncipes, Arshavin e Domingues, estavam em uma situação estranha. Outras forças secretas também criaram o caos para pescar em águas turbulentas, e isso tornou a situação ainda mais caótica. Se não houvesse uma reestruturação instantânea, o Império poderia sofrer o mais sério fracasso desde a sua criação na guerra com o Império Spartax. A escuridão do Império já estava aqui, e ninguém sabia se poderia esperar até o amanhecer. No entanto, isso não impediria que os nobres tomassem autoridade e poder. Fei ficou ao lado do rio e olhou para as montanhas Moro de longe. Ele pensou em muitas coisas e refletiu sobre seu desempenho neste período de tempo. Agora, o destino do Chambord estava no ombro de Fei. Cada uma das decisões de Fei determinaria o destino das 23.142 pessoas em Chambord. Neste misterioso continente que era regido pela lei da selva, Chambord era como um alce que só aprendeu a engatinhar, e o Império Zenith era apenas um grupo de alces que tinha uma presença. Mesmo que houvesse um dedo de ouro que era desconhecido por muitos atrás dele, Fei ainda teve que correr contra o tempo e ensinar a pequena Chambord a aprender como sobreviver neste mundo caótico antes que ele se tornasse o alvo de ferozes e cruéis cães selvagens. Ou leões. Abra o portão do acampamento para a busca. Um grito veio da entrada do acampamento e perturbou a meditação de Fei. O rei franziu a testa quando olhou e descobriu que os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros haviam parado na entrada do acampamento. O líder gritou e ordenou em um tom irritado e orgulhoso. Ao ver os cavaleiros do Zodíaco de Chambord olhando para ele, Fei acenou com a mão como um sinal para que cavaleiros do Zodíaco os deixasse passar. Procurar em todo o reino afiliado era a ordem da capital imperial e ninguém podia desobedecer à ordem. Fei não queria que Chambord fosse o líder da desobediência. Nesse momento, tantos pares de olhos observavam e esperavam que os chambodianos cometessem erros. Não seria inteligente lutar contra esses cavaleiros sobre este assunto. O portão do acampamento se abriu e mais de 40 cavaleiros entraram como a corrente de um rio. O estrondo de cascos de cavalos soou em todos os acampamentos. Os ruídos de chicotadas, pará, continuaram soando. Os chicotes de couro dos cavaleiros continuavam chicoteando tendas diferentes enquanto chutavam as pessoas dentro das tendas. Escute, todos os chambordianos. Dentro de 10 respirações, monte no meio do acampamento. Onde está Alexander, o rei de Chambord? Relate o número de adultos em Chambord e identifique rapidamente todos. Os cavaleiros montaram um cavalo em volta do acampamento e fizeram todo o acampamento sofrer uma agitação, porque muitas tendas desmoronaram. O líder dos cavaleiros parecia ser um centurião.
Ele era alto e forte, exatamente como um gigante chimpanzé musculoso. A armadura preta parecia que ia ser explodida por seus poderosos músculos. Ele levantou o capacete e sentou-se em cima do enorme cavalo. Ele tinha um rosto de aparência feroz e seus olhos de aparência de leopardo pareciam que ele estava avistando alvos para morder. Com a chegada de Lampardo e a segunda onda, a expedição de Chambord teve um total de 128 pessoas. Sob a supervisão dos cavaleiros, eles se reuniram em direção ao meio do acampamento. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros eram muito mais maliciosos que a Patrulha Imperial e as 4 legiões. Pode ser que desde que Fei derrotou os 4 cavaleiros executivos no estágio de testes da primeira espada, esses cavaleiros nem sequer esconderam suas hostilidades. Fei caminhou até o meio do acampamento com uma expressão neutra. Está tudo bem fazer a busca, mas não ultrapasse o limite. Ou então... Ele pensou. Neste momento. Recue. Esta é a tenda de Sua Majestade. Sua Alteza está se trocando e ela sairá em breve. No centro e diante da tenda estava Drogba, que guardava a tenda e gritava de raiva. Ele impediu que 2 cavaleiros entrassem na tenda. Ângela estava muito cansada ontem e ainda estava dormindo agora. Pará! Fora do caminho! Que Sua Alteza! Mova-se imediatamente, estamos procurando por assassinos. Um dos cavaleiros chicoteou o chicote. Sou. Drogba levantou a mão e segurou a ponta do chicote. Enquanto movia o pulso, o cavaleiro voou como uma pipa sem linha. Houve uma grande diferença entre seus pontos fortes. Como você se atreve? O solene chimpanzé negro, chefe de cavaleiros, viu esta cena. Seus olhos tinham uma pitada de alegria, então ele gritou com raiva. Como você se atreve a bater no cavaleiro do Palácio Imperial dos Cavaleiros e bloquear a busca dos assassinos do Império Spartax? Alguém venha prender esse escravo audacioso. Alguns cavaleiros estavam prontos. Eles tiraram as espadas afiadas penduradas na cintura e correram. Drogba não desistiu quando viu a situação. A energia guerreira de 4 estrelas brilhava em seu corpo quando ele pegou o machado de 2 metros que era tão grande quanto uma porta. Ele moveu o machado contra a direção da espada e olhou para os cavaleiros que vinham com um sorriso frio. Esse cara não estava com medo de nada. Quando Fei ouviu falar sobre como Lampardo e seus homens foram parados pelos soldados imperiais na área de acampamento quando eles acabaram de chegar, Sua Majestade ficou extremamente louco e questionou por que eles não quebraram as pernas daqueles soldados estúpidos. Isso deu suporte suficiente a Drogba. Enquanto Sua Majestade não dissesse nada e esses cavaleiros se atrevessem a lutar, ele lhes ensinaria uma lição. O machado do papai ficou com fome por tanto tempo. Esse homem balançou a perna e pensou. Vendo Drogba estava cheio de belicosidade e cara de descarado, os cavaleiros que corriam em sua direção suavizaram-se. NT, belicosidade, natureza daquele que está disposto a guerrear, lutar, combater. Antes, qualquer rival desses cavaleiros teria medo, se ajoelharia e imploraria. No entanto, quem saberia que haveria uma pessoa sem cérebro como esse homem? Vendo a energia guerreira de 4 estrelas brilhando em seu corpo e o machado gigante que ele usava para cortar as pessoas, os cavaleiros não sabiam se deveriam avançar ou recuar. Eles poderiam dizer que esse cara estava fazendo isso de verdade. Como os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros, eles ouviram sobre o ressentimento entre os 4 cavaleiros executivos e o rei de Chambord. Em pouco tempo, 5 dos 10 cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais foram espancados pelo rei de Chambord. Foram 5 cavaleiros executivos e não 5 grandes repolhos. Era inacreditável. Eles já sabiam que o rei de Chambord era sem cérebro, mas eles não esperavam que seus subordinados também fossem caras sem cérebro que não tinham medo da morte. E agora? Os cavaleiros se viraram e olharam para o líder deles. O líder dos cavaleiros estava furioso e ferocidade estava em seus olhos de leopardo. Sua mão que estava segurando a lança do cavaleiro estava prestes a atacar. No entanto, ele pensou sobre os apelidos de Lobo Louco,
e o punho do céu encoberto, que o rei de Chambord tinha. Seu lado não parecia estar do lado da razão, e sua raiva de repente desapareceu pela metade. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 272. 8 lindas garotas. Desde o início do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, os Cavaleiros Executivos e os Cavaleiros seguiram ordens do Imperador. Eles eram capazes de monitorar as ações e palavras de cada família nobre em São Petersburgo, e eles também eram capazes de viajar por todos os reinos filiados representando o Imperador Yassin. Além disso, a prisão negra no Palácio Imperial dos Cavaleiros também tinha o direito de reter e questionar os nobres. Numerosos nobres morreram na prisão negra. Por todas essas razões, até mesmo um cavaleiro de baixo nível do Palácio Imperial dos Cavaleiros conseguiu bater de frente com um nobre de alta classe. No entanto, com esse poder que quase não era restrito, todos no Palácio Imperial dos Cavaleiros gradualmente se tornaram arrogantes e imprudentes. Eles faziam o que quisessem e nunca tinham encontrado alguém como Fei que ousasse ignorar seu poder. Se isso fosse antes, os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros teriam ensinado a um rei como Fei uma lição. Eles tinham milhares de maneiras de fazer uma pessoa se arrepender de ter nascido. No entanto, o rei de Chambord era um caso especial. Embora Chambord fosse fraco como reino, a força individual de Fei era incomparável. Ele foi capaz de lutar com 3 cavaleiros executivos no estágio de teste da espada, e ele também era imprudente. De alguma forma, ele conseguiu o apoio do príncipe mais velho e do segundo príncipe, bem como algumas figuras influentes da Santa Igreja. Ainda por cima, o primeiro capitão cavaleiro executivo Akinfeev que controlava o Palácio Imperial dos Cavaleiros não tinha uma atitude clara em relação a esse jovem rei. Portanto, os arrogantes cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros sentiram-se impotentes pela primeira vez. Eles não poderiam derrotar Fei em termos de habilidades de combate nem influência. O líder dos Cavaleiros de Olhos de Leopardo estava planejando vencer este rei, mas ele se sentiu fraco depois de pensar no apelido de Punho do Céu Encoberto que Fei tinha. Depois de olhar para Drogba como um King Kong, que estava vigiando em frente à tenda central e Fei, que estava em pé no meio do acampamento, ele disse: Rei de Chambord, a ordem de busca é do Imperador. Você quer cometer traição bloqueando nossa operação? Fei apenas zombou, ele nem olhou para esse líder. Um personagem como este não estava qualificado para falar com ele. Você! O líder dos cavaleiros estava enfurecido. Em um instante a atmosfera se tornou-se tensa e opressiva. É claro que essa tensão só era sentida pelas pessoas de outros reinos afiliados que observavam isso de longe. Recentemente, quase todo reino afiliado sofreu buscas várias vezes por dia. Como um dos 250 reinos afiliados de Zenith, Chambord não podia evitá-la, mesmo que seu rei fosse famoso e dominante. No entanto, as equipes de busca anteriores foram muito cuidadosas e respeitosas. Nenhum deles se atreveu a se comportar da maneira que esses cavaleiros fizeram. Dentro da área do acampamento, todos sabiam sobre o atrito entre o Palácio Imperial dos Cavaleiros e o Rei de Chambord. Como eles sabiam disso, estavam prestando atenção extra a essa busca. Muitos observadores inteligentes foram capazes de dizer que esses cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros vieram depois do Rei de Chambord. Embora esses cavaleiros fossem muito rigorosos enquanto realizavam buscas em outros acampamentos, eles não eram tão violentos quanto eram agora. Eles estavam claramente atrás de Chambord. Mais de uma dúzia de reinos afiliados estavam todos olhando para esta cena em silêncio enquanto esperavam que isso acontecesse. No acampamento de Chambord, os cavaleiros sentiram como se estivessem em uma situação muito difícil. Sem a ordem do líder deles, eles não poderiam desistir. No entanto, eles também não conseguiram avançar, já que a presença dominante da Fei era muito opressiva. Após cerca de 5 minutos, Emma e Angela saíram lentamente da tenda central. Isso já foi bastante rápido. Angela estava fraca para começar.
Ela ficou acordada a noite toda para esperar o retorno de Fei, e ela só dormiu ao amanhecer nos braços de Fei. Ela estava em um sono profundo, e as várias matrizes mágicas na tenda central bloquearam muitos ruídos. Portanto, ela só acordou depois que os cavaleiros chicotearam a tenda central e se vestiu com a ajuda de Emma. Ela não queria causar problemas para Fei por causa de coisas menores. Quando Angela saiu da tenda, os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros se sentiram animados com o mundo deles. Como se eles vissem uma deusa, eles rapidamente colocaram suas espadas nas bainhas. Além disso, os cavaleiros perversos também abaixaram a cabeça, pois achavam que seu comportamento rude não era apropriado. O líder dos Cavaleiros de Olhos Leopardos também ficou surpreso. Seu status não era baixo no Palácio Imperial dos Cavaleiros, e ele tinha visto muitas damas nobres. Ele sentiu que até mesmo aquelas beldades famosas na capital não poderiam ser comparadas a essa garota. Nenhuma das mulheres que ele conhecia conseguiu causar tal surpresa. Ele ouviu que o rei Alexander tinha uma rainha deusa. Ele achava que era apenas um rumor, mas agora ele sabia que o boato nem sequer captava toda a verdade. Angela ficou ao lado de Fei e eles pareciam prestigiados e naturais juntos. O homem era bonito e tinha uma força poderosa, e a mulher era linda e de tirar o fôlego. Todos ao seu redor estavam invejosos, parecia que essas duas pessoas capturaram toda a essência do mundo. Depois de mais alguns minutos, todo mundo em Chambord chegou ao centro do acampamento. Alguns cavaleiros revistaram cuidadosamente um pouco mais e murmuraram algo ao líder. Depois, o líder cavaleiro assentiu e olhou para o povo de Chambord violentamente. Ele então pegou um livreto fino e começou a chamar os nomes nele. Este livreto foi dado à patrulha imperial por Fei depois que a força de expedição de Chambord chegou aqui. Não só Chambord, todos os outros reinos afiliados também tinham que dar uma lista de quem estava aqui para a patrulha imperial. Era melhor para o gerenciamento da área do acampamento, e poderia impedir que espiões de impérios inimigos entrassem sorrateiramente. Nos últimos dias, tanto pessoas da Legião de Sangue de Ferro quanto da Patrulha Imperial vieram para contar às pessoas. Você! Você! Você 8 cadelas, vem aqui! Depois de passar pela lista, as 8 garotas lindas que não foram chamadas não sabiam o que fazer. Depois de ouvir o grito, elas ficaram tão assustadas que suas pernas ficaram fracas. Qualquer um deles que andasse devagar foi chicoteado por um cavaleiro. Uma menina pequena que estava andando atrás dos outros foi chicoteada com tanta força que algumas marcas de chicote sangrentas apareceram em suas costas. Ela chorou de dor e quase desmaiou. Uma satisfação há muito esperada apareceu no rosto do líder cavaleiro de olhos de leopardo. Fei franziu a testa. Essas 8 meninas não faziam parte da Chambord. 6 das meninas que estavam em vestidos de donzela branca foram os presentes que o grupo de mercenários da Bland Edge apresentou a Fei em nome da família Fallon. Era uma pena que essas garotas bonitas e pobres que estavam no auge fossem raptadas pela Bland Edge à força e enviadas como presentes. Porque Fei tinha pena delas, ele pediu Angela para cuidar delas. Depois de algumas investigações, descobriu-se que as famílias dessas meninas foram mortas pela Bland Edge ou escaparam devido ao medo. Como não tinham para onde ir, Angela permitiu que ficassem no acampamento de Chambord. Como todos os soldados de Chambord eram durões, elas não podiam realmente servir ao rei. Além disso, Emma era um pouco descuidada. Portanto, estas 6 meninas eram capazes de ajudar Fei como empregadas domésticas. As outras 2 meninas ainda mais bonitas que estavam em vestidos vermelhos eram as 2 escravas que Lampard salvou quando matou o tigre terrestre da Bland Edge. Essas 2 garotas eram excepcionalmente bonitas, e parecia que eram nobres como se comportavam. Elas não eram meninas comuns, mas ninguém sabia como elas foram capturadas. Depois que foram salvas, seus guardas estavam em alta em direção a todos, exceto Lampard. Além disso, as 2 meninas não sabiam falar a língua usada em Zenith, e não havia como encontrar suas origens. Portanto, Fei permitiu que eles ficassem no acampamento de Chambord.
Por que seus nomes não constam no livreto? Mostre rapidamente suas identidades. O líder cavaleiro balançou o livreto enquanto olhava ferozmente para as 8 garotas. Ele estava tão frio quanto gelo. Misturado com os ruídos de bater feito pelos cavaleiros que estavam batendo sua arma contra sua armadura, tudo parecia sangrento e assassino. Todos esses cavaleiros eram soldados de elite que haviam passado por batalhas e foram capazes de criar essa atmosfera com facilidade. As lindas garotas nunca tinham visto nada assim. Eles estavam com tanto medo que nem podiam mais falar corretamente. Rostos pálidos, fala gaguejante. Elas são obviamente os assassinos de Spartax. Prenda-os e traga-os de volta para a cadeia negra. O líder cavaleiro não deu às meninas a chance de se explicar. Ele determinou o destino deles em poucas palavras. Os cavaleiros ao redor das garotas tiraram as ferramentas de captura de metal com pontas de ferro. Esta ferramenta era muito cruel. Se uma deles fosse colocado, os espinhos de ferro perfurariam alguns ossos importantes de um corpo humano. Mesmo um cara durão poderia morrer, muito menos algumas garotas fracas. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 273. Passe a marca, morra. Não, não, não. Eu não sou uma assassina. Senhor, por favor. Tenha piedade. Eu não posso nem levantar uma lâmina. Ah, não, não. Me salve. Mamãe. Depois de ouvir o comando frio do líder de Olhos de Leopardo e ver as ferramentas cativas com pontas de ferro que os cavaleiros trouxeram, as 6 garotas sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles estavam tão assustados que parecia que suas almas tentaram escapar de seus corpos. O desespero encheu seus olhos quando eles começaram a tremer. Os tratamentos cruéis da prisão negra no Palácio Imperial dos Cavaleiros eram famosos. As outras 2 meninas que não conheciam a língua de Zenith também sabiam o que estava prestes a acontecer pela expressão de seus colegas e ferramentas cativas. Seus rostos mudaram de expressão quando se ajoelharam no chão. Eles também imploraram por misericórdia. As 8 garotas pareciam pequenas flores que estavam sendo esmagadas pelo vento frio do inverno. No entanto, o líder dos cavaleiros nem se importou. Ele riu com orgulho, Não consegue nem falar a língua oficial. Eles devem ser os assassinos de Spartax. Prenda-os. Agora, os poucos cavaleiros que hesitavam pararam de duvidar. Os ruídos de colisão da corrente de metal são quando os cavaleiros levantaram as ferramentas cativas. Eles estavam prestes a colocar as ferramentas nessas garotas pobres. Como você ousa? Nesse momento, uma voz suave, porém firme, gritou. Angela saiu do lado de Fei para ficar na frente das garotas. Era raro alguém como ela, que sempre falava baixinho, gritar. Ela parou os cavaleiros e ajudou as 8 garotas pobres que estavam aterrorizadas a se levantar. Como uma deusa que estava protegendo seus seguidores, ela protegia as garotas com sua figura pequena mais valente. A futura rainha de Chambord fez os cavaleiros desviar o olhar, seus olhos estavam cheios de justiça e raiva. Os cavaleiros que estavam segurando as ferramentas cativas sentiam-se culpados. Normalmente, eles teriam chicoteado a pessoa que os impediu. Mas quando esta garota fraca estava em pé na frente deles, eles não se atreviam a se mover. Este não é o estágio de teste da espada. Rei de Chambord, já é um enorme crime ser descoberto com assassinos de Spartax. Você deveria estar implorando pelo perdão de Sua Majestade. Como se atreve a proteger ainda mais esses assassinos? Você realmente quer cometer traição? O líder de Olhos de Leopardo pensou que ele estava do lado da razão, então ele gritou enquanto olhava para Fei com uma expressão orgulhosa. No entanto, quem sabia que Fei nem sequer olhava para ele? Fei respondeu apenas com um sorriso de escárnio. Afinal, Fei não pensava no Palácio Imperial dos Cavaleiros como um problema. Você! O líder dos cavaleiros era louco, mas ele não podia fazer nada.
Um homem inteligente não terá a perda conhecida. Todos sabiam que o rei de Chambord se movia sem considerar as consequências. Ele era como um lobo maluco. Como Fei podia atacar assim que ele estava zangado? Todos os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros não podiam se defender contra ele. Mesmo que os cavaleiros estivessem do lado da razão, eles não poderiam fazer nada. Mesmo que o Palácio Imperial dos Cavaleiros punisse o rei de Chambord depois, os cavaleiros sabiam que não estavam confiantes em sobreviver ao ataque deste rei. Sua Alteza, você sabe o que está fazendo. O líder cavaleiro teve que se concentrar em Angela. Mesmo que ele fosse vicioso e cruel, ele não podia fazer ele mesmo xingar e fazer ameaças como costumava fazer quando viu o que estava nos olhos da garota. Ele explicou pacientemente: se você acobertar esses assassinos, Chambord será apagado quando o imperador Yassin ficar bravo. Elas não são assassinas. Angela sacudiu a cabeça. Ela não disse mais nada, ela apenas arrastou as meninas que ainda estavam assustadas de volta para Fei. Você! Você! O líder de Olhos de Leopardo ficou enfurecido. Líder, fizemos algumas descobertas. Nesse momento, um cavaleiro que ainda procurava o acampamento gritou. Com todos os olhos nele, este cavaleiro pegou alguns itens e os jogou no chão. Eles eram um pouco de ouro e pedras preciosas, bem como algumas armas e armaduras de alta qualidade. Os olhos de Fei se contraíram. Ele instantaneamente sabia de onde eles eram. Eles eram os tesouros do salão subterrâneo da Blandied. Embora Chambord tenha conseguido a maior recompensa, Fei tinha certeza de que esses itens no chão não eram da parte de Chambord. Afinal, os tesouros que ele obteve ainda estavam em seu anel de armazenamento. Como esses itens poderiam aparecer no acampamento de Chambord? Líder, descobri esses itens em uma tenda. Depois de fazer algumas observações, tenho certeza de que elas são os tesouros do grupo mercenário Blandied, o quarto maior grupo mercenário de Zenith. Informou o cavaleiro em voz alta. E Blandied foi atacado pelos assassinos de Spartax e foi eliminado. Seus tesouros também foram levados pelos assassinos. Como eles podem estar aqui? O líder dos cavaleiros murmurou enquanto as luzes piscavam através de seus olhos. De repente, ele olhou para cima e gritou: poderia ser que Chambord esteja ligado aos assassinos de Spartax. Rei de Chambord, o que mais você pode dizer? Como esses itens aparecem em seu acampamento? Esse grito foi fortalecido por sua energia guerreira, e podia ser ouvido de muito longe. Pessoas em outros campos também foram capazes de ouvir isso claramente. Instantaneamente, o rosto de muitas pessoas mudou de cor. Conectado com os assassinos. Era um crime que ninguém poderia suportar. Houve mais de 100 nobres e funcionários que morreram por causa disso. Qualquer um que estivesse envolvido nisso seria morto. Além de ser punido, qualquer força acusada desse crime seria colocada no lado oposto do império. Mesmo que o rei de Chambord fosse poderoso, ele não poderia lutar com todas as forças de Zenith. Rei de Chambord, eu aconselho você a se render. Ainda existem algumas ambiguidades nesse assunto. Enquanto você cooperar com o Palácio Imperial dos Cavaleiros, você pode ser perdoado. Depois de ver o reforço, que era um grande número de cavaleiros, aparecer do lado de fora do campo, o líder com olhos de leopardo relaxou. Portanto, ele foi capaz de restaurar seu tom de comando. Agora, Fei estava claro do que estava acontecendo. Como pode haver tal coincidência? Assim que os tesouros de Blandied foram descobertos, uma tonelada de cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros apareceu. Era óbvio que esses cavaleiros estavam a postos, e isso era apenas uma grande operação de enquadramento. Para dar uma explicação aos cidadãos, as forças envolvidas na operação da noite passada culparam os assassinos de Spartax. Fei concordou com essa explicação também. No entanto, alguém descobriu uma brecha nesta explicação e tentou enquadrar a Chambord com ela. Quem poderia ser?
Fei pensou quando uma luz fria passou pelos olhos dele. Ele não prestou atenção ao líder dos cavaleiros. Com todos os olhos nele, caminhou até o cavaleiro que encontrou os tesouros, olhou os tesouros no chão e questionou: Diga-me, quem lhe disse para trazer esses itens para o meu acampamento? O rosto do cavaleiro mudou de cor, mas ele logo se acalmou. Este cavaleiro zombou de volta: O que você está dizendo? Eu encontrei esses itens em seu acampamento. Pia! Antes que o cavaleiro pudesse terminar, Fei lhe deu um tapa com as costas da mão e o cavaleiro voou de volta por mais de 10 metros. Ele desmaiou quando aterrissou e ninguém sabia se ainda estava vivo. Como você ousa? Imprudente! Este rei está cometendo traição. Prenda-o! Ninguém esperava que o rei de Chambord atacasse neste momento crítico. Depois de um momento de surpresa, o líder dos cavaleiros gritou seguido por alguns outros gritos. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros, do lado de fora do acampamento, começaram a atacar. Bum! Fei acenou com a mão e uma força poderosa disparou. Bam! 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 Os primeiros cavaleiros que investiram foram transformados em névoas de sangue junto com seus cavalos. Uma imagem vaga e gigantesca, com mais de 100 metros de altura, apareceu por trás de Fei e olhou para baixo como o deus da guerra. Uma série de ondas de energia aterrorizante saiu do corpo de Fei como as ondas do oceano. O vento criado por essas ondas de energia fez com que os cavaleiros tivessem dificuldade em permanecer no mesmo lugar. Os cavaleiros que ainda não estavam dentro do acampamento não se atreviam mais a avançar. Eles pararam de avançar e esperaram o próximo comando. Fei zombou quando ele moveu o dedo. Uma energia de cristal transparente na forma de uma espada saiu de sua ponta do dedo. Tink! A enorme espada atravessou o portão e desenhou uma longa linha que tinha mais de 100 metros de comprimento e mais de meio metro de profundidade no chão. Passe a marca, morra! Depois do que Fei disse, para os cavaleiros ao redor da marca pareciam que a marca era a entrada para o inferno. A energia arrepiante que saiu disso fez com que todos sentissem um frio em suas espinhas. Ninguém se atreveu a olhar para a marca da espada, e ninguém se atreveu a pensar que o rei de Chambord estava brincando. Afinal, as névoas do sangue ainda estavam no ar. Você é muito imprudente. Rei de Chambord. Você. O líder de Olhos de Leopardo estava tão assustado e chocado que sua voz até mudou. Eu não sou tão imprudente quanto você. Como você se atreve a me enquadrar? Fei disse com desdém em seu rosto. Ele se virou e disse para Pierce, Drogba, Torres, Sec e Oleg, prendam todas as pessoas que entraram. Quebre uma perna a cada uma e as questione até que nos digam quem as mandou enquadrar Chambord. Como Fei disse isso, ele olhou para o líder de Olhos de Leopardo e acrescentou com uma voz fria, mate qualquer um que ouse resistir. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 274. Selo espiritual do punho. Por favor, pare de bater. Eu não aguento mais, pare. Eu vou te dizer, vou te contar. Quando uma série de gritos aterrorizantes soou no acampamento de Chambord, as pessoas que estavam prestando atenção a esse assunto não podiam mais acreditar em seus ouvidos. Merda estava prestes a descer. O rei de Chambord era como um lobo maluco e imprudente. Ele se atreve a prender e espancar os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros. O que está acontecendo com este mundo? As pessoas pensavam. 10 minutos atrás. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros encontraram o tesouro da Blandied, que supostamente deveria estar com os assassinos do Império Spartax, no acampamento de Chambord, e então muitos cavaleiros surgiram de repente do nada.
Eles iam prender o rei de Chambod sob a acusação de traição e assumir o controle do acampamento. Como os chambodianos estavam prestes a ser punidos, ninguém esperava a próxima virada dos acontecimentos. O rei de Chambod realmente não dava a mínima. Sem hesitar, o rei mostrou sua dominação. Em alguns movimentos, ele assustou uma formação de 300 a 400 cavaleiros. Depois que ele desenhou a linha no chão, ninguém se atreveu a passar. Eles só puderam vigiar os soldados de Chambod enquanto prendiam os cavaleiros que já estavam no acampamento. No começo, algumas pessoas estavam resistindo à prisão. Mas depois que o líder de Olhos de Leopardo teve todos os 4 membros esmagados por um homem gordo e careca, ninguém mais se atreveu a fazê-lo. Alguns dos cavaleiros estavam com tanto medo de errar que jogaram suas armas no chão como se fossem ferros quentes. A maioria dos cavaleiros colocou as mãos na parte de trás de suas cabeças e não se atreveu a se mover. Este método foi eficaz porque os cavaleiros sabiam que os chambodianos não estavam brincando. Eles realmente seriam mortos se não seguissem ordens. Depois que tudo estava sob controle, o rei de Chambod e a rainha Ângela levaram as 8 garotas que ainda estavam assustadas na tenda central e não reapareceram. Ao mesmo tempo, todos os tipos de ferramentas de punição foram trazidos. Os 40 a 50 cavaleiros estavam todos amarrados. Depois de uma surra, todos foram colocados em fila e esperaram para serem interrogados. A pessoa encarregada disso era o homem gordo e calvo que quase matou o líder com olhos de leopardo. As pessoas que estavam observando logo perceberam que esse gordo que sempre tinha um sorriso no rosto era definitivamente um demônio do inferno. Ele não se importava com a identidade desses cavaleiros. Suas estranhas e cruéis técnicas de tortura eram cruéis, e até mesmo os observadores tremiam de suor frio, sem falar dos cavaleiros que os vivenciavam. Aqueles homens que se consideravam duros tiveram que desviar o olhar devido à crueldade das punições. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros eram todos unhas fortes. Afinal, eles tinham visto muito da prisão negra onde eram usados extremos modos de tortura. Alguns deles queriam passar por isso, mas acabaram chorando e implorando por perdão em um estado de incontinência. Mesmo aquele líder cruel de olhos de leopardo não durou mais do que 5 minutos, ele contou a Oleg tudo o que sabia. Este processo não estava oculto, foi realizado em plena luz do dia. Foi como uma bofetada no rosto do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Mesmo que fosse esse o caso, os cavaleiros fora do acampamento de Chambod não se atreviam a se mexer. Havia alguns mestres guerreiros misturados neles e eles também estavam com medo. A imagem vaga do totem, que tinha mais de 100 metros de altura, não desapareceu depois que Fei entrou. Exceto pelo gordo que estava encarregado da investigação, alguns outros mestres guerreiros de Chambod também liberaram sua força. As chamas da energia guerreira envolveram seus corpos e queimaram o acampamento. Depois de sentir os surtos de energia saindo dessas pessoas, todos os observadores ofegaram. Mesmo se o rei de Chambod não se mexesse, esses mestres guerreiros de Chambod poderiam acabar com os 300 a 400 cavaleiros em menos de 10 minutos. Todos ficaram chocados com a força de Chambod. As pessoas que entenderam a situação tentaram se acalmar. Havia também outras pessoas que estavam preocupadas com o rei de Chambod. Como eles também eram de reinos afiliados, eles estavam do lado da Chambod. Mas ao enfrentar uma máquina de guerra como Zenith, todos pensaram que a Chambod não terminará bem depois de provocar o Palácio Imperial dos Cavaleiros. As pessoas que prestaram atenção aos detalhes viram alguns cavaleiros da grande formação fugirem de volta para São Petersburgo. Todos na área do acampamento estavam prestando atenção a este evento, estava ficando cada vez mais interessante. Em menos de 20 minutos, o reforço veio. Um raio vermelho de luz apareceu no céu e parou no topo do acampamento de Chambod, enquanto o barulho do ar penetrando ressoava no ar. Depois que a luz vermelha desapareceu, a pessoa envolvida mostrou-se.
A armadura que ele estava usando era uma armadura de cavaleiro imperial comum, mas sua cor era vermelha como se o sangue fluísse em sua superfície. Com o gorro vermelho tremulando ao vento, parecia que aquele homem acabará de sair de um campo de batalha. Não havia nada mais especial sobre ele, mas uma sensação opressiva saiu dele quando ele apenas ficou lá. Primeiro capitão cavaleiro executivo. Depois de ver este homem, as centenas de cavaleiros se ajoelharam para cumprimentá-lo. Todos os observadores ao redor da área olharam para este homem e perceberam que este cavaleiro de aparência normal era na verdade o primeiro cavaleiro executivo cavaleiro divino. Ele era o cavaleiro executivo mais forte e de maior prestígio. Estava prestes a ficar dramático. Quem ia ganhar? Cavaleiro divino, ou o punho do céu encoberto? Afinal, esse cavaleiro executivo era poderoso. Ele foi capaz de estar acima de todos os outros cavaleiros executivos e tinha a palavra divino em seu nome. Todos os olhos estavam fixos nele. Neste momento, a punição e a tortura dentro do acampamento de Chambord acabaram. Os 40 a 50 cavaleiros estavam todos cansados em estacas de madeira e seus rostos estavam todos inchados. Com sangue em seus corpos, eles pareciam cobras desdentadas e tigres sem garras, eles não estavam mais ameaçando. O cavaleiro divino olhou para os cavaleiros no acampamento e franziu a testa, ele não ficou furioso como todos esperavam. Instantaneamente, ele olhou para a linha que Fei desenhou e congelou. Ele não se mexeu e ficou olhando para a marca por mais de 10 minutos. Todos os observadores ficaram confusos. Eles não sabiam por que esse cavaleiro divino estava olhando para a marca da espada e não resgatando os cavaleiros que estavam no controle de Chambord. Será que o cavaleiro divino também temia a marca da espada? Como todos estavam confusos, o cavaleiro divino finalmente se moveu para a linha. 1 passo. 2 passos. 3 passos. 4 metros. 3 metros. 2 metros. Quando o cavaleiro divino andou até a linha, ele não avançou. Em vez disso, ele olhou para a marca da espada por mais alguns minutos. Se alguém pudesse ver sua expressão, eles viriam choque e confusão como se esse cavaleiro estivesse vendo algo inimaginável. Finalmente, ele estendeu a mão. Seu dedo se aproximou lentamente da área acima da marca da espada. Neste momento, uma mudança repentina ocorreu. Bum! Uma energia de espada cristalina transparente saiu da marca da espada no chão e subiu tão alto no céu que cortou as nuvens. Como se o cavaleiro divino esperasse que isso ocorresse, uma energia guerreira vermelha apareceu e cobriu seu braço. Ele imediatamente se defendeu contra o ataque da energia da espada cristalina transparente enquanto o cavaleiro divino puxava sua mão. Tink! O guarda do braço vermelho rachou e caiu no chão. Essa mudança repentina chocou a todos. Essa energia de espada cristalina transparente apareceu tão de repente que parecia que o rei de Chambord estava de pé ao lado da marca e atacou no momento perfeito. Era tão afiado, tão mortal e tão imprevisível. Esta energia de espada. Deus. Selo espacial espiritual do punho. A técnica que só pode ser alcançada pelas elites da classe Lua. Alguém murmurou. Esta luz murmurou como um trovão nos ouvidos das outras pessoas. Isso chocou tanto que eles sentiram uma vertigem. Este foi um selo espacial espiritual do punho. Fei usou o dedo como uma espada e desenhou uma longa e profunda marca de espada no chão em frente ao portão do acampamento de Chambord. O que era mais inimaginável era que ele selou sua energia de espada cristalina transparente no espaço acima da marca da espada. Qualquer um que passasse por esta linha acionária, a energia da espada cristalina transparente seria cortado em pedaços. Uma técnica tão aterrorizante. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 275. Intocável.
Selo espacial espiritual do punho, a técnica das elites da classe da Lua. Será que o rei de Shambod já era um guerreiro de elite da classe Lua? Esse pensamento fez com que muitos corações se empolgassem. Suas bocas estavam secas e estavam tontas. Inimaginável! Se o rei de Shambod realmente avançou para uma elite da classe Lua, era muito significativo. Isso causaria um efeito inestimável na atual dinâmica de poder de Zenith. Para um império de nível 1 como o Zenith, uma elite da classe da Lua era como uma arma de nível estratégico, servia como um impedimento e um símbolo. Um aumento unitário no número de elites da classe da Lua significava um salto na força de um império. Além disso, esta potencial elite da classe Lua tinha apenas 19 anos de idade. Ninguém poderia dizer com certeza que este homem não poderia avançar para um Lorde da classe Sol. Se o rei de Shambod realmente atingisse esse nível, centenas de impérios que estivessem no nível 6 e abaixo da região teriam que encarar esse rei, quanto mais Zenith. Cavaleiro Divino ficou ao lado da marca da espada no chão e caiu em outro momento de silêncio. Ele fechou os olhos como se estivesse sentindo cuidadosamente o poder invisível. Gradualmente, uma chama de energia guerreira vermelha cresceu fora de seu corpo e ficou mais espessa e ocupou mais espaço. Como um fogo ardente, cresceu tanto que tinha mais de 100 metros de altura e envolveu o Cavaleiro Divino como um cristal de âmbar ensanguentado. Enquanto o poder guerreiro crescia, uma sensação vasta e aterrorizante cobria a área ao redor dele. O Cavaleiro Divino liberou seu poder sem se conter. Era óbvio que ele estava se aproximando do nível de um guerreiro de 7 estrelas. Depois de finalmente ajustar seu poder, o Cavaleiro Divino se moveu. Bum! Quando ele se esgueirou para o chão com força enquanto se ajoelhava, a energia guerreira ao redor dele se transformou em um enorme raio de luz vermelha e rasgou a terra. O chão rachado exibiu um efeito de teia de aranha. A força foi completamente enviada para o chão e se espalhou em ondas. Logo encontrou a marca da espada que continha as energias da espada cristalina transparente. Bum! 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 Voxos! 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 Instantaneamente, ruídos semelhantes a trovões soaram enquanto as energias das espadas disparavam por toda parte. Várias energias de espada saíram da marca que Fei deixou no chão. Ao mesmo tempo, a energia guerreira vermelha Cavaleiro Divino irrompeu do solo como lava em um vulcão. As duas energias diferentes se chocaram e lutaram. Depois de um tempo, a energia da espada cristalina transparente desapareceu. A energia do guerreiro vermelho que irrompeu do chão também se dispersou lentamente no ar. A poeira se assentou. A marca da espada que Fei desenhou no chão foi completamente destruída pelo Cavaleiro Divino. Além disso, o selo espacial espiritual do punho foi finalmente quebrado por isso também. O Cavaleiro Divino levantou-se lentamente e levantou o braço direito. Mais de 300 cavaleiros atrás dele voltaram para seus cavalos e suas armaduras de metal fizeram uma série de ruídos metálicos enquanto o faziam. Todos os cavaleiros rugiram quando se prepararam, era muito opressivo. Eles logo formaram uma formação de avanço em forma de cone e apontaram suas lanças para Shambod. Contudo, o Cavaleiro Divino não apontou para frente com o braço direito, mas sim acenou. Todos os cavaleiros ficaram aturdidos. Este gesto não comandava uma invasão. Isso significava retirar. Retire-se imediatamente. Os cavaleiros estavam prontos para o Cavaleiro Divino e dizer a palavra vingança, e teriam avançado em Shambod para resgatar sua imagem. No entanto, eles não esperavam receber essa ordem de seu líder supremo. Todos os cavaleiros de elite do Palácio Imperial dos Cavaleiros ficaram congelados por alguns segundos. Depois que eles entenderam a situação, eles viraram seus cavalos sem querer,
gritaram e chicotearam seus cavalos. Como uma inundação negra, logo desapareceram da área do acampamento. Muitas pessoas que estavam observando isso também não sabiam por que o Cavaleiro Divino fez tal ordem. Será que ele sente que pode enfrentar Chambord sozinho? Ele já decidiu comprometer. Com todos os olhos nele, o Cavaleiro Divino passou por cima da marca da espada que destruiu e caminhou até o centro do acampamento de Chambord. Depois que ele olhou ao redor lentamente, ele finalmente pousou os olhos nos cavaleiros que estavam amarrados em estacas de madeira. Ele olhou em volta tão lento que parecia que ele estava tentando lembrar os rostos dos guerreiros de Chambord. Ele olhou para Oleg por mais tempo. Voxos! 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 O Cavaleiro Divino acenou levemente com a mão e mais de 40 traços de energias guerreira vermelha voaram para cortar as correntes que estavam amarrando os cavaleiros. Capitão! Capitão, por favor, faça justiça! Depois de ver a chegada do Cavaleiro Divino, todos os cavaleiros que foram espancados se ajoelharam e choraram. Eles pareciam garotos sequestrados que finalmente encontraram seus pais. Enquanto se ajoelhavam em frente ao Cavaleiro Divino, contaram-lhe como os chambordianos eram cruéis e imprudentes e queriam que o primeiro capitão cavaleiro executivo fizesse as coisas certas para eles. Volte! O Cavaleiro Divino disse em um tom claro enquanto franzia a testa. Ah! O capitão, o rei de Chambord, nem sequer demonstrou respeito pelo palácio imperial dos cavaleiros. Eles. O líder do grupo com olhos de leopardo rapidamente disse. O Cavaleiro Divino começou nos olhos desse líder e seus olhos afiados pareciam já ter visto os pensamentos desse líder. Instantaneamente, o líder do grupo não se atreveu a continuar com seu argumento e foi embora com a ajuda de dois cavaleiros que não foram tão machucados. Antes de sair, ele se virou e olhou para Oleg com uma expressão maligna. Os guerreiros de Chambord tinham recebido a ordem de Fei e não disseram nada. Depois de olhar para a tenda central por um tempo, o Cavaleiro Divino se virou e estava pronto para sair sem dizer nada. Sua honra, por favor, espere. Lampard disse de repente. O Cavaleiro Divino se virou quando uma sensação de pressão saiu dele como uma fera faminta. Ele zombou. O que? O rei de Chambord também quer me amarrar. Esta frase expôs seu estado emocional interno. Era óbvio que ele estava realmente insatisfeito com o que os chambordianos faziam. No entanto, ele controlou a raiva por algum motivo. Sua honra. Há um mal-entendido. Lampard disse calmamente quando ele caminhou. Sua Majestade Alexander ordenou-me para dar isso a você. Depois que ele disse isso, ele acenou com a mão e Drogba caminhou com um prato em suas mãos. Sob o sol, o cristal de prisma de 6 arestas estava lindo nesta placa de madeira. O Cavaleiro Divino ficou surpreso. Ele sabia que esse cristal se chamava Cristal Divi. Esta era uma joia mágica que era capaz de gravar os sons e imagens por um período de tempo e reproduzi-los perfeitamente. Por causa desse recurso, ele foi usado principalmente para registrar a prova quando os criminosos confessaram. O Cavaleiro Divino não esperava que um pequeno reino afiliado de nível 6 tivesse um tipo tão raro de joia mágica. Ele já adivinhou o que foi gravado nele. Ele acenou com a mão e o cristal Divi voou para sua mão do prato. Nesse momento, Pierce também se aproximou e colocou um saco de coisas na frente do Cavaleiro Divino. Continha o tesouro da Bland Edge que foi descoberto no acampamento de Chambord. Pierce disse com sua voz alta: essas provas foram deixadas por aqueles senhores do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Sua Majestade me disse para entregá-los a você, sua honra. O rosto de o Cavaleiro Divino mudou de cor, mas ele logo se acalmou. Ele acenou levemente a mão e uma luz branca passou. Todos os itens foram puxados para o seu anel de armazenamento. Ele então olhou para a tenda central antes de se afastar na direção de São Petersburgo. Depois de ver o homem sair, os guerreiros de Chambord ficaram aliviados.
O capitão executivo número 1 dos cavaleiros trouxe muita pressão. A presença daquele homem era como uma enorme montanha que estava sentada nas costas desses guerreiros. Eles quase não conseguiram respirar. Foi uma dominação pura em termos de força. Lampard era agora um guerreiro de 5 estrelas de nível médio e ele não estava se sentindo tão mal. No entanto, Pierce e Drogba foram mais fracos e imediatamente começaram a respirar pesadamente como se fossem peixes que foram colocados de volta na água. Parecia que o Cavaleiro Divino queria pressionar esses guerreiros no chão com sua presença, mas ele não teve sucesso. Todo mundo volte para suas posições. Sek, a pessoa que estava abaixo de Fei em termos de influência, acenou com a mão e os soldados de Chambord instantaneamente se dispersaram de volta a seus antigos lugares. A atmosfera opressiva desapareceu e foi substituída pela atmosfera leve e agitada. Todas as pessoas que estavam observando de longe estavam confusas. Ninguém esperava esse resultado. Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros não prenderam os chambordianos pelo crime de traição e associação com os assassinos. Em vez disso, os 40 cavaleiros no acampamento foram presos e espancados. Mesmo depois que o capitão executivo número 1 dos cavaleiros veio, a situação não mudou. Não tenho certeza sobre o que o homem pensou, mas ele não falou muito depois de ter quebrado o selo espacial espiritual do punho e parecia que ele ia deixar isso passar. Houve tantos problemas que as pessoas que estavam assistindo não conseguiram descobrir. No entanto, a força impressionante do rei de Chambord os chocou mais uma vez. O selo espacial espiritual do punho era inimaginável. Depois desse incidente, as pessoas associaram o rei de Chambord a guerreiros de elite da classe Lua. O rei de Chambord tornou-se alguém intocável em suas mentes e Chambord tornou-se um reino que nunca deveria ser ofendido. Anterior próximo. Comentários.